Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio em parceria com o Hospital Belvedere. E hoje nós estamos com um convidado para lá de especial, o Dr. Marcelo. E o Dr. Marcelo vai falar sobre uma articulação hoje, que é uma articulação muito importante. Uma articulação que favorece a nossa mobilidade, a nossa flexibilidade, que nos leva para caminhos onde vamos além. Articulação do joelho. E essa articulação, quando provoca dor, quando tem um mal-estar, um processo degenerativo, ele é bem limitante. E para isso, nós podemos virar o jogo através das informações que nós vamos colher aqui hoje com o Dr. Marcelo Nassif. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Muito obrigado, Márcia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória na medicina e com uma escolha tão importante que é a articulação do joelho, a ortopedia e a ortopedia em joelho. Muito bem, Márcia. Eu acredito que, como muitas pessoas que acabam na ortopedia, até na fisioterapia, durante a minha formação como pessoa, como cidadão, sempre estive muito envolvido com esporte, Fui atleta, fui nadador, nunca fui profissional, mas cheguei a ser campeão mineiro, participar de seleções, pegar finais de campeonatos brasileiros, e isso me levou a um interesse muito grande nessa parte músculo-esquelética, a parte do movimento, da mobilidade, E durante a faculdade não foi diferente. Acabei entrando na ortopedia e tive a oportunidade de fazer residência no Hospital da Baleia, que, na minha opinião, é uma das mais completas de Minas Gerais e quiçá do Brasil, porque te dá a oportunidade de atuar nas diversas áreas da ortopedia, E dentre elas, o joelho me chamou muita atenção por ser, além de uma área muito prevalente com afecções, com problemas, uma área cuja nossa atuação acaba sendo muito resolutiva para o paciente. O resultado acaba sendo muito positivo, acaba mudando muito para melhor a vida do paciente e daí surgiu o meu interesse maior. Desde então, terminei minha residência já há cerca de 10 anos e desde então estou atuando na área de cirurgia do joelho, tanto em afecções esportivas quanto na parte degenerativa. Doutor, promover a qualidade, a força muscular, melhorar a qualidade dessa articulação é muito importante. E muitas vezes, mesmo que tenhamos atletas, pessoas que praticam esporte, as lesões muitas vezes são inevitáveis. Em casos de uma lesão no esporte, seja no futebol, no vôlei, em qualquer que seja a atividade, qual que é a primeira dica que você dá para quem está nos assistindo? Ninguém quer machucar, A lesão é sempre desagradável, Mas é muito importante para o atleta e ele consegue isso ao longo da sua trajetória, ganhando experiência, a escutar o próprio corpo. Então o atleta tem que saber onde vai o seu limite, principalmente os atletas recreativos, os atletas não profissionais, para conseguirem performar na sua atividade até o seu limite sem prejudicar o próprio corpo. Isso é o mais importante para que você não tenha, em uma eventual lesão, um agravamento. Muitas vezes o atleta não quer interromper a atividade, ele quer continuar, seja a prática, seja o treinamento, seja uma prova para a qual ele se preparou durante muito tempo. Mas é importante ele saber o seu limite para também não se privar de outras atividades no futuro. E sentindo algo que chame atenção, que seja desagradável, procure um atendimento, Procure um profissional capacitado para poder ajudá-lo a investigar e a tratar essa eventual afecção. Essas lesões, quando não são bem tratadas, elas acabam chegando a um processo degenerativo. Doutor, explica para a gente o que são essas afecções degenerativas do joelho. Muito bem, é uma pergunta muito interessante, Porque as afecções degenerativas, elas consistem num processo de deterioração, com perda progressiva da função daquela articulação. Elas nem sempre têm uma causa traumática, inclusive, na maioria das vezes, não é causado por uma lesão específica, um trauma, mas são aquelas lesões lentas e insidiosas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E a gente tem percebido
muito processo degenerativo parece que mais acentuado em mulheres. A evidência maior em mulheres ou não tem nada a ver? Geralmente são afecções multifatoriais, né? Nós não conseguimos ainda identificar uma causa única para esses problemas, né? Eu costumo informar os pacientes que há uma gama de fatores envolvidos na gênese daquela afecção, dentre eles predisposição genética, hábitos de vida, atividade física, graus de atividade física ou de sedentarismo, atividades realizadas durante a vida, o próprio sobrepeso, a alimentação, isso tudo acaba contribuindo, além, obviamente, da idade mais avançada, para o desenvolvimento dessas alterações, né? Sim, e existe um perfil ou uma idade específica que é mais direcionado para esse processo degenerativo? Existem fatores de risco, né? Como foi citado aqui, obesidade, idade avançada, obviamente, são fatores de risco, né? Mas, em geral, o nosso público-alvo, a população-alvo desse tipo de afecção, ela se encontra entre a quinta, sexta e sétima década de vida. Não que não possa ocorrer em outros períodos, mas é mais prevalente em pacientes com idade um pouco mais avançada. Você falou aí sobre sinais e sintomas, né? Explica pra gente quais são os principais sinais e sintomas, né? Que vai evidenciando que alguma coisa não tá legal, que aquele processo degenerativo está iniciando. O principal, de longe, é a dor, né? Na rotina do ortopedista, mais de 90% das queixas de consultório são relacionadas à dor, ao incômodo e à incapacidade de fazer algum tipo de atividade a qual ele estava habituado anteriormente, né? Além da dor, vem a diminuição da função, a diminuição da mobilidade e o desconforto na realização de determinadas atividades. Sim, só que muitas vezes essas dores ocasionais, elas são confundidas com artrose, né? O paciente logo já chega falando, olha, eu estou com um quadro de artrose. Como entender se isso realmente pode ser um quadro degenerativo, se isso realmente é uma dor aguda? É importante logo de imediato já procurar o ortopedista, aguardar um pouco? O que você orienta nesse caso? É uma pergunta muito interessante, porque não é incomum a gente ver na prática de consultório uma pessoa relatando, eu tropecei na rua, caí e a partir de tal dia meu joelho começou a doer, né? E a gente vai investigando aquele caso e de fato a gente não consegue encontrar algum dano estrutural que a gente possa ligar a essa queda simples, né, a esse evento traumático de menor energia, né? Mas a gente costuma explicar que é como se uma alteração degenerativa ela fosse se desenvolvendo lentamente, de forma insidiosa, mas fica ali silenciosa. Mas muitas vezes aquele paciente tem naquela articulação o limiar um pouco mais baixo. Então, normalmente, um evento que nem sempre em uma pessoa jovem, em uma articulação saudável, causaria algum dano, acaba dando início a um processo inflamatório, né? A gente sabe hoje que a artrose é muito mais do que um desgaste mecânico puramente, né? A gente costuma muito usar esse termo para explicar ao paciente, né, um pinçamento da articulação, um desgaste, mas é muito mais que isso. Tem também alterações metabólicas. O próprio líquido da articulação, ele tem uma composição diferenciada frente ao líquido saudável, a cartilagem, os demais tecidos, né? Então, a gente não fala puramente na questão mecânica. E essa parte metabólica que vamos dizer assim, desencadeada por um evento traumático menor, ela acaba se perpetuando na rotina daquele paciente, né? Muitas vezes é por isso que ele vem nos procurar. Normalmente, ele não vai imediatamente após o evento, né? Não é incomum do paciente falar, doutor, eu machuquei, achei que ia melhorar, esperei um pouco, tomei um remédio, não melhorou e agora eu quero entender o que está acontecendo. E aí que a gente descobre, vai investigar, vai pesquisar e vê que aquela articulação já está desenvolvendo um processo degenerativo. E conta pra gente, doutor, esse processo degenerativo, ele começa com desgaste em qual parte do joelho? Primeiro começa na estrutura óssea, na cartilagem, como que acontece esse processo? É difícil da gente falar, porque nem sempre a gente acompanha todo o processo desde o início, né? Muitas vezes a gente tem uma avaliação pontual, o paciente já chega para nós com uma alteração em desenvolvimento há mais tempo.
né? Mas o que a gente sabe hoje é que não é puramente um desgaste ósseo, não é só o pinçamento articular. Obviamente, há fatores de risco, né? Fatores mecânicos, nos quais a gente baseia boa parte dessa metáfora do desgaste, né? Os desvios de eixo, aquelas sobrecargas de carga, pontualmente em determinada região do joelho, que favorecem o aparecimento e o desenvolvimento das alterações, mas hoje sabemos que trata-se muito mais do que um processo mecânico de pinçamento local. E agora a pergunta que todos querem saber: tem como prevenir esse desgaste? É uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta muito boa. Por quê? Como a causa é multifatorial, o tratamento também deve ser multifatorial. Eu não consigo eliminar puramente um fator e garantir que isso vai ajudar aquele paciente a não sofrer esse processo, né? É muito comum na nossa prática o paciente me questionar: porque eu tenho uma história familiar, minha mãe teve que fazer prótese, minha avó, meus tios, como que eu faço para prevenir? E a gente tem uma gama de alternativas que a gente usa para tratar, mas de maneira eficaz, o que a gente tem evidências que de fato interferem no curso da doença são a vida ativa, né, atividades físicas e o controle ponderal. É importante aquele paciente ser ativo, ele ter um certo grau de atividade física, principalmente no que tange a fortalecimento da musculatura. A gente sabe na ortopedia, na fisioterapia também, que musculatura saudável, muitas vezes ela permite uma articulação saudável, né? Aquele envelope muscular que fica em torno da articulação é essencial, é fundamental para a saúde daquela articulação, né? Uma musculatura bem equilibrada, quando a gente fala de membro inferior, por exemplo, faz o peso ser bem distribuído, faz o movimento ser corretamente realizado, a mecânica, uma prática, seja de marcha, seja de atividade cotidiana, seja de atividade esportiva ou de lazer, ela é mais adequada. Então é extremamente importante uma vida saudável, uma vida ativa com atividade física. Gostaria de cumprimentar a Nilva Viana, a Hélia Figueiró, a Cecília, a Dadinha Viana, a Milena, a Lilícia e o Heitor. Muito bom tê-los aqui com a gente. Aproveite para compartilhar. Esse podcast, ele fica gravado, mas nada melhor do que você assistir ao vivo, poder enviar as suas perguntas e ter aqui o Dr. Marcelo para tirar todas as suas dúvidas. Então, aproveite, se inscreva caso você não seja inscrito e corra para compartilhar para aquele amigo, para aquele parente que tem aquela dorzinha no joelho para saber tudo sobre como cuidar bem do seu joelho, né, doutor? Com certeza. Doutor, fala para a gente o seguinte, a gente tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: tenho estálidos no joelho, isso favorece ou já é um processo degenerativo? É uma excelente pergunta, né? E é uma das queixas também muito prevalentes em consultórios, né? O paciente costuma referir isso como crepitação ou, falando em termos mais coloquiais, uma crocância, uma areia dentro do joelho. E isso tende a incomodar muito o paciente e é compreensível, né? Você movimenta, sente alguma coisa estalando, né? Raspando lá dentro e já vem aquela sensação de que tem alguma coisa sendo desgastada ali, tem alguma coisa raspando, né? Muitas vezes isso realmente corresponde à realidade, outras não, né? A gente não consegue ainda encontrar um significado patológico específico para aquela crepitação. Se ela vem acompanhada de dor, eu posso dizer que é realmente um processo patológico, e se for apenas um estálido, não ou não tem relação? Às vezes, o próprio líquido articular, né, movimentando ali dentro, mudando de pressão, a própria gordura que fica dentro das articulações, né, por outras questões, movimentando um pouquinho, já dá uma sensação de crepitação, né? E o que a gente sabe, que a gente vê na prática, é que isso é muito mais uma consequência de um processo do que uma causa específica de algo degenerativo. A gente tentando equilibrar, fortalecer a articulação para que ela seja mais saudável, a gente consegue contornar essa sensação desagradável. Entendi. A Jéssica nos cumprimenta, muito bom tê-la aqui, viu, Jéssica? E a Ana Maria, ela pergunta o seguinte: qual o exame é capaz de detectar o desgaste de joelho? É uma boa pergunta. Excelente, também, né? É uma boa pergunta. Quando a gente fala especificamente da artrose, o padrão ouro
é o mais simples, né? No caso do joelho, é a radiografia feita com carga, a radiografia feita de pé, porque a gente avalia muito o espaço da articulação, né? As alterações ósseas secundárias a esse processo degenerativo, né? As deformações ósseas, a formação de osso novo, que são indicativos desse processo. Mas há uma cautela, né, nessa investigação, porque por se tratar de um processo multifatorial, não meramente um desgaste mecânico, a radiografia ela dá muitos indícios do diagnóstico, mas há outros fatores também a serem considerados, né? A própria dor, a incapacidade que o paciente sente, isso envolve vias nervosas, vias neurológicas de interpretação do estímulo doloroso. Alguns pacientes sentem isso mais, outros menos, alguns têm um impacto maior nas atividades por esses sintomas ou não. Um exemplo, eu já vi diversos pacientes com uma radiografia com uma deformidade muito avançada, mas que eram muito pouco sintomáticos, né? Às vezes a gente até assusta quando vê a radiografia e vê o paciente andando e superativo na nossa frente, né? E o contrário também, alguns pacientes com a radiografia não tão alterada, mas que tem uma limitação muito grande pelo processo multifatorial, né? O processo metabólico também envolvido na gênese da patologia. Doutor, nós temos uma pergunta aqui da Ana Maria, ela diz o seguinte: ela tomou bezetacil durante 11 anos por problemas reumáticos. Isso pode favorecer o processo degenerativo do joelho ou de outras articulações? É complicado falar isso, né, fazer essa correlação específica. Tem, de fato, problemas, doenças que são relacionadas não ao uso da bezetacil especificamente, né, mas muitas vezes doenças que geram dores articulares, que fazem com que esse paciente tenha que usar esse medicamento, principalmente na infância, adolescência, depois de algumas afecções de orofaringe, né, e muitas vezes isso é confundido com alterações degenerativas. Mas eu não posso falar que por você ter tomado bezetacil na infância, você vai ter ou não vai ter artrose. Não tem nada, não tem uma correlação direta, uma né? Artrose específica, não. A gente não tem essa causa específica, né, da artrose. A gente tem outras afecções, como a febre reumática, por exemplo, que talvez seja ao que o nosso ouvinte se referiu, né, que cursam com esse tratamento na juventude, infância e adolescente, mas são afecções separadas. Nós temos aqui a Lavínia que nos cumprimenta e pergunta o seguinte: doutor, quais são os primeiros sinais de que a dor no joelho pode estar evoluindo para algo mais sério? Não há um sinal específico, né? O mais relevante é o momento em que aquilo acaba limitando o paciente de realizar suas atividades, seja atividades cotidianas, seja atividades de lazer ou até esportivas. Mas eu não consigo te falar que a partir deste momento você tem ou não tem artrose. É um processo contínuo de desenvolvimento insidioso. Sim, doutor, a gente tem visto aí, né, em redes sociais, uma abordagem em relação ao hidrogel, né, que ele é capaz de substituir as artroplastia total de joelho, as órteses e próteses. O que você tem a dizer sobre o uso do hidrogel? Os tratamentos para artrose, os medicamentosos inclusive, né, eles são uma boa arma, um bom arsenal, né, por se tratar de patologia multifatorial, como a gente já falou aqui, não é puramente um desgaste mecânico. Então, diversos recursos, tanto medicamentosos orais, né, temos os condroprotetores, os colágenos, até os injetáveis, temos o ácido hialurônico também, né, que ajudam no equilíbrio desse processo inflamatório. É como se restabelecesse uma composição mais próxima, natural, daquele líquido articular, né? Há alguma evidência falando isso, mas sempre dentro do tratamento multifatorial, né? É comum a gente ver o paciente chegar com essa demanda no consultório, com uma expectativa alta, e sim, são bons recursos quando bem indicados, em casos selecionados, como parte de um tratamento multimodal. E é difícil a gente falar em substituição também, né? Cada caso é um caso, principalmente um quadro de um desgaste muito intenso, já num quadro já que a necessidade da artroplastia ela já está até passando da hora. E falar em substituição, né? Eu acho que é muito precoce.
Sim, com certeza. Milagre não existe. Exatamente. Na nossa área, na medicina, na fisioterapia, a gente não consegue trabalhar com isso. Então, é também papel do médico assistente, do fisioterapeuta que está envolvido também no tratamento, essa informação, para que, sim, a gente utilize bem os recursos que nós temos disponíveis, mas de forma consciente. Doutor, você falou de tudo que nós temos hoje na medicina e na fisioterapia. Você poderia citar para a gente quais são os principais fatores de tratamento conservador que nós temos hoje dentro da medicina, que chega a ponto de evitar aí muitas vezes um quadro de artroplastia total de joelho, né? Sim, é um tratamento complexo porque, primeiro, nós não temos soluções rápidas. O paciente muitas vezes chega com a demanda, doutor, como que eu faço para reverter esse quadro? Eu costumo falar que a gente não consegue reverter, não é um problema que tem cura, tem controle. Então, isso envolve mudanças de hábito de vida, que é a principal tecla em que a gente bate, além dos demais recursos medicamentosos, as partes terapêuticas que são auxiliares e tão ou mais importantes do que a própria avaliação médica. Isso tudo atua em conjunto, eu não consigo dissociar as modalidades de tratamento, mas todas envolvem uma rotina de vida saudável, mudança de hábitos de vida, atividade física, controle ponderal, e o mais importante, o paciente está disposto, porque não é fácil, não é um tratamento que a gente consegue de uma hora para outra, envolve toda uma dedicação por parte do paciente. O que eu percebo muito, doutor, é a terceirização, da resolução do problema. Muitas vezes o paciente chega ao médico e fala, olha, doutor, eu quero isso. Ele já acha que ele vai sair ali da sala, do consultório, com um milagre pronto. E esquece que ele é o protagonista, que ele é o principal responsável, que ele tem que fazer, ele tem que ter uma mudança de hábito, ele tem que querer mudar, E muitas vezes ele dá o primeiro passo e esquece que é uma continuidade, que aquilo ali é um processo, que é um tratamento contínuo, Tanto com o médico, quanto com a fisioterapia, mudança alimentar, mudança para realizar uma atividade física, uma boa escolha na atividade física, mas é muito mais fácil ele terceirizar. Doutor, minha dor voltou. E agora, Então, ele não sai do consultório com um milagre pronto, Ia ser bom, Márcia? Se a gente tivesse... Nossa, ia ser maravilhoso! Eu gostaria muito de ter realmente essa solução que fosse fácil, acessível para o paciente e até para nós. Sim. Hoje não foi nem relacionado ao joelho, Atendi uma paciente hoje, ela já está na 3ª sessão comigo, de um tratamento que é da quiropraxia, tratamento geral, que eu não faço só a quiro. E aí eu falei, olha, mas está acontecendo alguma coisa aqui, porque você saiu daqui bem alinhada, saiu daqui sem dor, permaneceu por 5 dias sem dor, por que a dor voltou? E aí a gente investigando, era exatamente a forma de se sentar, que já havia sido orientado anteriormente, Então, o que a gente pode concluir com isso? Não adianta você fazer o tratamento no primeiro momento e não dar continuidade, Então, estar mudando de hábito de uma forma definitiva é fundamental para o sucesso aí de um tratamento, Com certeza, não é infrequente o paciente chegar para mim com a demanda e o meu retorno ser: até onde você está disposto a ir para tratar dessa demanda, para melhorar a sua dor, para melhorar a sua qualidade de vida, para retornar às suas atividades, Porque a gente que trabalha de forma multidisciplinar sabe que não conseguimos fazer nada sozinhos. É muito importante essa comunicação entre a medicina, a fisioterapia e as demais áreas. E é necessário a dedicação do paciente também. Nós só somos sinalizadores, doutor? Com certeza. Bons sinalizadores, mas é importante que o paciente entenda isso, Corremos atrás disso. Exatamente. Nós temos aqui a Lourdes Viana, Domingos Figueiró, a Maria Fernanda, o Teodoro, Diego Floriano, que nos cumprimenta, é muito bom tê-los aqui. A Cecília, ela pergunta o seguinte: qual o papel da fisioterapia na recuperação? É um processo longo?
Esse aí eu vou te ajudar, mas eu quero que você dê o primeiro passo, doutor. É uma pergunta excelente, né? Que é extremamente importante, né? A fisioterapia, a gente costuma dizer que faz muitas vezes o trabalho pesado, né? Porque está lá com o paciente, não diariamente, mas diversas vezes por semana, acompanhando de fato, de perto, toda essa evolução. Então é extremamente importante nas diversas modalidades, seja para tirar esse paciente de uma crise, seja para iniciar um processo de ativação, de fortalecimento e de manutenção daquela musculatura. Não é tanto na parte inicial, né, na parte pré-operatória, quanto, creio que vamos chegar lá, na parte, naqueles casos extremos em que é indicado um procedimento cirúrgico, né, na reabilitação daquele procedimento. Então não adianta, não existe ortopedia, não existe medicina voltada para as articulações sem o apoio da fisioterapia. Agora, Cecília, eu vou falar como fisioterapeuta, vou concluir, né, a fala do Dr. Marcelo. É o seguinte, nós atuamos em diversas áreas. No pré-operatório, nós preparamos a musculatura com alongamento, com ganho de mobilidade, flexibilidade e força, principalmente para ganho de resistência, para quando esse paciente chegar até a cirurgia, ele ter uma estrutura muscular bem mais favorecida e, consequentemente, no pós-operatório, ele vai ter um pós-operatório com resultados muito mais rápidos. Quando ele volta para a fisioterapia após um processo cirúrgico, ele volta muito mais estável. Então, o nosso processo de recuperação é muito mais rápido. Então a gente foca em fortalecer, ganhar a mobilidade, ganhar a flexibilidade. No caso do joelho, dar os primeiros passos, né? Treinar a marcha, tirar, em alguns casos, tirar a muleta, treinar equilíbrio, treinar a propriocepção e, mais importante, preparar o paciente para chegar a atividade física, como por exemplo numa academia ou de escolha, né, de cada paciente. Então é importante entender que tem um processo. A fisioterapia atua tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Agora, se esse paciente não precisa de cirurgia e ele vai estar num tratamento conservador, né, associado aí ao uso de medicamento para o paciente sair da crise, ao uso de colágenos tipo 2, de hidrogel, que seja o tipo de tratamento que for, ondas de choque, aquele que foi escolhido por você e pelo médico, nós damos continuidade, focando exatamente nisso, nesse fortalecimento, ganho de mobilidade, flexibilidade e principalmente preparando você para ir para a academia, para uma atividade que você vai ganhar força de forma muito mais evidente e precisar cada vez menos de nós, fisioterapeutas, e dos médicos aí, né, doutor Marcelo? Com certeza, eu falo para todos, 100% dos meus pacientes, né? A cirurgia, quando indicada, é extremamente importante, mas a reabilitação é tão importante quanto ou até mais, né? Não adianta nada você fazer um procedimento cirúrgico perfeito se não houver uma boa reabilitação, uma reabilitação adequada. Exatamente. É uma junção de profissionais para ter realmente bons resultados. E lembrando que nós, enquanto profissionais, estamos para dar a direção e o paciente, ele é ali o eixo principal, ele é protagonista, né, do tratamento. Com certeza. E o maior interessado? E o maior interessado, exatamente. Nós temos aqui a Ana Maria, ela pergunta o seguinte: existe algum tratamento para regeneração da cartilagem? Infelizmente, não. Regeneração é uma palavra muito forte e, infelizmente, a gente não consegue usar isso para cartilagem especificamente, né? A cartilagem é um tecido muito pouco vascularizado, né? Com isso, é um tecido que não forma com facilidade, né? Ele cicatriza mal e quando há essa cicatrização, geralmente é por um tipo alternativo de cartilagem, que não é aquela cartilagem hialina da articulação, aquela cartilagem lisa que propicia uma superfície com muito baixo coeficiente de atrito, né? E é uma demanda muito frequente, né? O paciente chega muitas vezes falando: doutor,
posso tomar tal remédio, posso injetar tal substância. Isso vai regenerar a cartilagem, né? E a gente tem que trazê-lo para o que é a realidade que as evidências mostram para a gente, né? Muitas vezes a terapêutica ela é sim importante como parte do tratamento, mas a gente não consegue sempre regenerar, a gente controla aquela patologia, a gente estabiliza aquela patologia. A Ana Maria hoje está arrasando nas perguntas. Muito bem, Ana Maria. E ela pergunta o seguinte, doutor, com quanto tempo o paciente começa a caminhar após uma artroplastia total de joelho? Também é uma pergunta excelente. A resposta é um dia. Olha só. Eu operei um paciente ontem que hoje às 7 horas da manhã estava de pé, caminhando com andador. Hoje a gente tem como alicerce a reabilitação precoce, né? Então esse paciente já começa a movimentar, ele já fica de pé e isso estimula diversos fatores, tanto neurológicos quanto de ativação muscular, inclusive de prevenção de efeitos adversos a procedimentos cirúrgicos, né? Prevenção de eventos tromboembólicos, infecções. Então sim, a mobilização precoce ela é muito importante. Obviamente, é um caminho progressivo, né? Esse paciente vai aumentando a cada dia, a cada sessão, a cada semana, esse grau de mobilidade. Mas saiu da mesa cirúrgica de uma artroplastia convencional, esse paciente já está autorizado a movimentar e até a ficar de pé. Olha só, hoje a recuperação ela é muito rápida, né? Ela dá início a um processo muito mais rápido do que há uns 10 anos, né, doutor? Que esperava 15 dias, um mês, aí tinha o processo de ganho de mobilidade, era aquele processo bem doloso e hoje, com um dia, o paciente já começa a caminhar, né? A medicina ela está sempre evoluindo, as ciências da saúde estão sempre evoluindo, né? O que a gente estuda hoje não é o mesmo que a gente estudava há 10 anos atrás, né? Os protocolos mudam e eles vão evoluindo muitas vezes. Isso é muito bom porque proporciona para o paciente uma recuperação muito mais satisfatória muitas vezes, né? De uma reabilitação precoce, com menos complicações, né? E é bom que nos estimula também a sempre estar estudando e nos atualizando e correndo atrás de conhecimento. Doutor, nós temos aqui uma pergunta da Jéssica, que é o seguinte: o que o doutor diria para alguém que está sofrendo com dor crônica no joelho e tem medo de procurar ajuda? O meu pai reclama sempre, mas é muito teimoso. É uma pergunta muito boa também, né? Porque muitas vezes o paciente chega com essa demanda achando que a cirurgia é o modo mais fácil da gente resolver o problema, ou o contrário, né? Eu costumo falar que a cirurgia é sempre nossa última alternativa. O medo é uma resposta natural, orgânica que a gente tem e que protege o nosso organismo, né? Nos protege de tomar atitudes intempestivas. Então sim, o pai dela está correto de ter medo, de ter apreensão, porque é de fato um procedimento grande, um procedimento agressivo e que vai demandar uma recuperação difícil. Mas graças a Deus é um procedimento que temos muito bons resultados. Então, quando bem indicado, né, quando a gente tem um paciente que já esgotou as modalidades de tratamento, que já tem aquele quadro incapacitante, que está disposto a passar por isso, sim, temos resultados muito interessantes, né? Para concluir, o pai dela está certo, ele tem sim que conversar muito bem com o médico, tem que ter uma relação de cumplicidade com aquele profissional assistente, mas quando esgotar os processos, as alternativas de tratamento, a artroplastia é sim uma opção muito boa. A dica que eu dou para ele, pesquisa. Né? Hoje a informação ela é muito fácil, se a gente souber filtrar, então corra atrás de informação, converse com quem já fez, né? Muitas vezes no meio social as pessoas conseguem conversar com outros colegas, seja de atividade de lazer, seja do meio profissional, seja do meio esportivo, que já passaram por procedimentos semelhantes, né? Isso é importante para tirar esse medo, né? Nenhuma experiência é melhor do que a de quem já passou por isso, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Tanto para o lado de no começo é difícil, às vezes eu sinto dor, né? A recuperação, a reabilitação exige muita dedicação, quanto do lado que, no final, eu sou outra pessoa, né? Hoje eu faço muitas coisas que eu não fazia antes e não achei que fosse voltar a fazer, né?
Ô, Jéssica, eu tenho uma ideia. A primeira coisa é você orientar o seu pai, né, a procurar um bom profissional, um profissional que tenha conhecimento sobre o seu caso, um profissional que vai te orientar da melhor maneira possível e muitas vezes orientar o seu pai também a fazer uma atividade física que seja uma natação que tenha um menor impacto, uma hidroginástica e claro que nós, enquanto profissionais, possamos estar direcionando. E nós estamos aqui exatamente para esclarecer sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida específica, pode enviar aqui para a gente, envia pelo direct, vai ser um prazer imenso cuidar do seu pai, que seja nós, né, doutor Marcelo, ou que seja também através de uma orientação. Mas é importante, né, e a família entender isso é um pouco difícil, porque os mais antigos eles têm uma resistência maior, né? Quem que é o profissional que eu vou estar tendo contato? Para que eu vou procurar isso? Eu prefiro conviver com a dor, né? Então, ele acaba tendo essa resistência. E é difícil para os filhos estarem entendendo isso, porque hoje, para nós, a atividade física é tão importante quanto se alimentar, né? Antes não. Antes fazer atividade física era luxo, para que fazer, né? E hoje não. Hoje é algo que faz parte da nossa rotina. Então, Jéssica, eu vou te dar essa dica. Primeira coisa é direcionar o seu pai para um bom profissional, direcioná-lo a ter essas boas dicas aí que nós acabamos de passar. Mostra para ele esse podcast e aproveito para convidar você a compartilhar, que ainda dá tempo. Não só a Jéssica, mas todos vocês que estão nos assistindo. Suelen Gomes, que bom ter você aqui com a gente. O Edson Silva, sempre presente. O Edson, ele nos cumprimenta e faz uma pergunta. Lesionei o ligamento colateral medial há 3 meses. Você não me contou isso, hein, Edson? A lesão foi de grau 1. Fiz tratamento medicamentoso e fisioterapia, mas até hoje ainda sinto um pouco em determinados movimentos. Sei que a fama de recuperação de joelho é longa. Isso é verdade ou mito? Isso é verdade, dependendo da lesão, né? O Edson, ele teve vamos dizer assim, né? Ninguém quer machucar, mas se for escolher uma estrutura para machucar dentro do joelho, talvez a que eu escolheria é o ligamento colateral medial, porque dentre os principais grupos ligamentares, em boa parte das vezes, é uma lesão que evolui muito bem. É um ligamento que é amplamente vascularizado, então ele tende a cicatrizar bem, a responder bem ao tratamento conservador, com fisioterapia, com outras medidas. Mas em toda lesão, a gente acaba tendo um período de inatividade, né? A gente muda a nossa rotina, a gente deixa de praticar uma atividade e com isso a gente acaba perdendo também musculatura, acaba perdendo força e nesse retorno a gente sente, não às vezes a lesão em si, mas as estruturas que acabaram ficando deficientes, que acabaram se enfraquecendo nesse período de recuperação, né? Doutor, nós temos aqui algumas perguntas e eu acho bem pertinente sobre o processo de retorno aos esportes após uma cirurgia. Vamos por partes. Cirurgia de menisco e ligamento cruzado anterior. Quanto tempo após essa cirurgia a pessoa pode voltar a praticar esporte? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente trabalha com protocolos, a gente tem estimativas baseadas na média dos pacientes, né? Mas eu não consigo garantir um tempo de retorno, é tudo muito individualizado. Em geral, nas cirurgias de menisco, essa reabilitação está em torno de 2 até 4 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Nas cirurgias de reconstrução ligamentar, como o cruzado anterior, por exemplo, esse retorno ao esporte está em torno de 9 até 12 meses, dependendo de como for a reabilitação, da magnitude da lesão, das estruturas abordadas. Mas é muito individualizado, né? Eu converso com os pacientes que o mais importante é esse acompanhamento de perto dos pacientes, né? Tem paciente que acha que logo depois da cirurgia ele não vai mais ver o médico. E não, ele vai ver o médico quando ele traz para a gente o resultado. Ó, doutor, essa é a medalha que eu ganhei quando eu voltei a jogar bola. Né?
Então, eu diria que tem todo um preparo para a cirurgia e muitas vezes, quando a pessoa ela já tem uma atividade que não é só o futebol de final de semana, mas que faça uma academia regular, que faça que pratique um esporte, ela já tem uma estrutura muscular que favorece esse processo de recuperação, né, doutor? Então, eu entendo que é difícil a gente determinar 9 meses, 12 meses, mas esse paciente que já vem de um pré-operatório com uma atividade mais favorável, sem dúvida os resultados e o retorno ao esporte é muito mais rápido, né? Com certeza, já foi mencionado aqui, é comum a gente usar da fisioterapia e de outras modalidades no pré-operatório. Aí o paciente pergunta, doutor, mas eu não vou operar? Sim, mas é muito importante você se preparar para essa cirurgia, você recuperar o movimento, você ativar a sua musculatura, você condicionar bem as demais estruturas do joelho. E isso interfere muito na reabilitação. Ativar a musculatura e desativar a ansiedade, né? É importante. O Edson agradece e diz que faz muito sentido a sua resposta. A Hélia Figueiró, aqui presente com a gente. Excelentes explicações, vocês são maravilhosos. Que bom, Hélia, ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelos elogios, né, doutor Marcelo? Gentil, Hélia, muito obrigado. Claro, né, Hélia? Com uma aula dessa, realmente esse podcast está incrível. Então, Hélia, aproveite para compartilhar para aquele parente, para aquele colega seu, para aquela pessoa que você sabe que tem uma dorzinha no joelho e que pode assistir esse podcast e se cuidar um pouquinho mais. Não é isso, doutor Marcelo? Isso mesmo. Doutor Marcelo, nós temos aqui o seguinte, a gente percebe que cada vez mais a medicina ela está trazendo novas perspectivas, ela está trazendo muito tratamento conservador, cada vez menos cirurgia e mais atividade, mais tratamento conservador e muitas vezes multiprofissional. Você teria para a gente hoje uma dica para quem está nos assistindo, como prevenir e como tratar sem precisar de cirurgias? Mantendo-se ativo, fazendo atividade física, buscando uma atividade que você consiga incorporar na sua rotina, no seu orçamento, que te traga gosto, né, que te dê satisfação. É a melhor forma de você mantendo-se ativo, não só do ponto de vista físico, osteomuscular, quanto psicológico também, né? Então, eu não consigo encontrar malefícios na atividade física. Se for dar uma dica para esses pacientes, seria essa. Doutor, estamos chegando ao final. Aproveito para agradecer a cada um de você que esteve aqui com a gente, mas eu quero que o doutor traga para a gente algo que nesse período todo de medicina, como ortopedista de joelho, algo que foi marcante na sua história enquanto médico. Falar de algo marcante, a gente não consegue falar do que nos motivou a exercer essa carreira, né? Todos temos que fazer o que gostamos e, no meu ponto de vista, não há nada mais satisfatório do que você tratar de um paciente e obter o retorno desse paciente, né? O paciente trazer para você aquele feedback de, doutor, eu tinha medo, eu estava inseguro, mas você mudou minha vida. O que eu vivia antes é muito diferente do que eu vivo agora. Hoje eu consigo voltar a fazer muitas das coisas que eu fazia antes, que me faziam feliz, que me faziam saudável, que me faziam bem. Esse retorno é um motivo que nós temos para acordar todos os dias e exercer nossa profissão com tanto amor. E é muito gostoso, né, doutor, quando a gente escuta isso do paciente. Eu falo que é nossa melhor recompensa. Eu falo que realmente é o melhor certificado que a gente tem. Não tem congresso, não tem curso, não tem especialização, que é tão importante, tão gratificante quanto esse obrigado, quanto esse feedback, esse retorno do paciente, e quando a gente entende que favoreceu o resultado dele, quando ele realmente segurou na nossa mão e seguiu o caminho aqui, que nós demos a direção. Então isso realmente é recompensador, e que bom ouvir você falar dessa forma. E foi muito interessante que durante o podcast você falou de uma forma com muita competência, né, e com muita precisão todas as perguntas, mas quando você falou do que te motiva, o seu olhinho brilhou diferente. Então a gente percebe que você não faz
não segue a sua profissão simplesmente por seguir como uma forma de trabalho, né? Mas com amor. E que essa sua dedicação a gente deseja que seja realmente para a vida inteira. E que bom saber que tem profissionais com tamanha capacidade, com tamanha dedicação e com esse lado humano tão intenso que é de brilhar os olhos quando fala dessa recompensa. Que bom tê-lo aqui com a gente e que bom saber que você está orientando as pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão sempre com a gente. Eu te agradeço muito, realmente é muita satisfação, não só minha, mas acho que nossa, da área da saúde, nós temos esse privilégio, né, de poder ajudar as pessoas a melhorar as próprias vidas, né? E eu acredito que não há prêmio maior do que esse. E quando você fala de uma articulação como o joelho, em que eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, em algum momento da vida, ele teve um trauma, que seja pequeno, ou em algum momento apareceu uma dor no joelho, para descer a escada, para subir, para se agachar. Em algum momento da vida, ele já sentiu essa dorzinha no joelho. E como que é limitante? Agora, quando você tem um joelho saudável, uma articulação saudável, você consegue fazer o que você quer, chegar a destinos muitas vezes inimagináveis, e é importante você lembrar que isso só foi possível porque você tem uma articulação saudável, né? É verdade, a gente precisa do joelho para tudo, né? Se eu vou buscar um copo d'água na cozinha, eu preciso do meu joelho, né? Ele faz falta o tempo todo. Se ele não está bem, eu lembro dele o tempo todo, né? E com isso é nosso dever trabalhar e zelar para que esse joelho não seja um motivo de queixas, né? Mas sim que ele abra caminhos. Doutor, eu gostaria de agradecer ao Souza, parabéns, ele nos parabeniza, diz que gostou muito da entrevista, que bom tê-lo aqui, viu, Souza? A Elisângela, sempre presente, muito bom tê-la aqui. Dadinha Viana nos parabeniza, que bom você aqui, viu, Dadinha? E o Edson Silva, também sempre presente com a gente, excelente, aprendendo sempre com esse maravilhoso chat. Que bom! Gente, agora nós vamos fazer um bate-bola com o Dr. Marcelo sobre algumas dúvidas que nós temos no nosso dia a dia, tá? Então fiquem bastante atentos com esse bate-bola que nós vamos fazer sobre mitos e verdades, sobre aquilo que você pode fazer em caso de lesões e como que você mesmo pode estar atuando em casa ou no seu dia a dia. Podemos fazer isso, doutor? Podemos. Olha só, então vamos lá. Lesão no futebol, calor ou frio? Frio. Imediatamente, frio. E quanto tempo eu deixo aquela compressa de gelo? 15 a 20 minutos, sempre tomando cuidado para colocar uma toalha, um pano por baixo, para evitar de queimar e de irritar a pele. Durante quantos dias eu mantenho utilizando o gelo? 3 a 5 dias a gente dá preferência para o gelo, né? Depois torna-se algo muito mais sintomático, né? De controle de dor, analgésico. Então a gente pode até alternar com outras medidas, com o calor, sempre lembrando da proteção cutânea. E durante quanto tempo ele deve utilizar essa compressa? De 15 a 20 minutos? 15 a 20 minutos por sessão, vamos dizer assim, até 3 a 4 vezes por dia. Doutor, em caso de lesão e a pessoa que está jogando futebol perceber que escutou um estalo e que teve instabilidade, o que ele deve fazer? A primeira coisa é parar, né? Muitas vezes ele pode agravar uma eventual lesão se ele insiste naquela prática. Eu sei que nem sempre para o atleta essa percepção é fácil, por isso é tão importante para o atleta conhecer o próprio corpo, ter um preparo e um condicionamento para realizar aquela atividade. Não é só você jogar um futebol uma vez por semana, né? O seu corpo também precisa estar preparado para aquele futebol, assim você diminui o risco de lesão. Sentiu que machucou, sentiu que uma coisa não está bem, pare de jogar, coloque uma compressa de gelo e, persistindo, procure atendimento médico. Em caso de desconforto, antes da partida, por exemplo, você indica o uso de joelheira? Normalmente, não. A joelheira, ela atua muito bem para estabilizar as articulações, para dar uma segurança, mas muitas vezes ela vai mascarar um problema, ela vai
fazer com que um paciente seja enganado, seja levado a praticar e a extrapolar um limite de uma atividade. A gente está falando de atividades recreacionais, obviamente, né? Não tem interesse nenhum que nenhum atleta de final de semana leve o corpo ao extremo, né? Então, a gente preza muito mais pela segurança na prática do que pela prática a todo custo. O Edson, no finalzinho, ele fez uma consideração muito importante. Imagino que o jogador de futebol aposentado sempre tem um problema de joelho. Isso procede, doutor? É complicado falar sempre, mas muitas vezes o atleta de alto nível ao longo da carreira é levado essa prática ao extremo e até além dos próprios limites. Há diversos fatores envolvidos nisso. Ele tem uma vida útil dentro daquela profissão, ele tem diversos fatores de cobrança, seja contratuais, seja de ciclos, né, de competições que ele não pode perder, e isso faz com que ele muitas vezes extrapole o limite do próprio corpo, né? Muitas vezes isso paga um preço ao final da carreira, né? Mas falando de esporte profissional, a gente não está falando de esporte recreacional, né? A gente não está falando de esporte puramente como prática de saúde, né? Mas pode sim acontecer daquele atleta que já levou o corpo ao extremo diversas vezes sentir esses efeitos depois da aposentadoria. A Clara também está aqui com a gente, a Serena, o Marcelo Bernardi. É muito bom tê-los aqui com a gente. Mas nós temos uma pergunta aqui, o seguinte, do Rodrigo. O Rodrigo pergunta se ele tem o hábito de tomar analgésico antes da prática do futebol devido a uma lesão. Isso é correto? Não, eu não recomendo que ele faça isso, né? Porque ele pode estar mascarando aquela lesão, né? E mascarando você leva o seu corpo ao extrapolar o seu limite, né? Extrapolar o seu extremo de competência e você pode gerar uma lesão mais grave. Pessoal, infelizmente chegamos ao final desse podcast tão gostoso, que bate-papo maravilhoso, viu, doutor Marcelo? Você que trouxe pra gente tantas informações pertinentes e eu digo que não são apenas informações, a gente cuidou um pouquinho das pessoas que estão nos assistindo, mesmo à distância, porque são orientações que favorecem bons cuidados com a saúde, com a qualidade de vida, um sininho, né, tocando aí para as mudanças de hábitos. E o Souza chegou aqui no finalzinho. Souza, eu vou fazer essa pergunta de lambuja aqui para você, tá? Você não pode ficar sem essa resposta. O Souza pergunta o seguinte: vôlei e peteca tem muitos saltos. O que fazer para não lesionar o joelho? Nesse caso, alongar antes vale a pena? É uma boa pergunta, né? A gente tem essa prática, essa cultura, esse folclore envolvido, né? O alongamento antes da atividade não necessariamente vai prevenir uma lesão, né? É importante você ter uma boa saúde muscular, uma boa flexibilidade, uma boa musculatura que vai atuar no amortecimento desse impacto, dessa queda, mas mais importante do que puramente o alongamento é o aquecimento adequado da sua musculatura, das suas articulações e um bom condicionamento dessa musculatura, né? Uma boa atividade física fora dessa prática do esporte de impacto que vai ajudar a você a ter uma musculatura que vai tolerar a demanda dessas atividades. Souza, eu vou te dar uma dica para complementar, né, a resposta do Dr. Marcelo, que é o seguinte: sempre você que faz o vôlei ou peteca é um esporte fantástico, mas você tem que ter estabilidade, você tem que ter resistência. Então, é importante fortalecer os músculos do complexo posterolateral, músculos do core, né, que são músculos estabilizadores, até mesmo porque quando você desce, né, do salto ali, tanto da peteca quanto do vôlei, você favorece muito o valgo dinâmico. E isso com certeza favorece as lesões, né, doutor? Principalmente do ligamento colateral lateral, menisco e outras lesões. Então, se você
tem uma boa estabilidade e treinar o salto também, né? Então, é importante você ter uma boa estabilidade, fazer bons treinos antes da prática do esporte. Então, ter realmente um técnico, ter ali um educador físico faz toda a diferença para evitar as lesões. Doutor, eu acho que a gente não vai acabar esse podcast hoje, viu? Nós estamos com mais uma pergunta aqui. A Elizabeth, ela é irmã do Edson Silva. Elizabeth Silva, aqui em Barbacena. Muito bom suas informações. Também tive problema no joelho. Que bom tê-la aqui com a gente, viu, Elizabeth? O Edson é um querido, tá sempre participando do nosso podcast. E é bom saber, né, que você fez a fisioterapia e que agora está no Pilates. Continua, é muito importante se cuidar, prevenir, é importante realmente dar continuidade. Fez a fisioterapia? Faz o Pilates, se puder fazer a conjugação com a musculação acompanhada é extremamente importante e eu tenho certeza que esse tratamento vai evitar aí um quadro cirúrgico e você vai ter muito mais qualidade de vida, viu? Temos aqui o Souza que agradece, que bom que você vai seguir as nossas dicas, viu, Souza? E muito obrigada pela participação de todos vocês. Agora realmente não tem mais como fazer as perguntas, mas você pode estar mandando para a gente através do direct. Fiquem muito à vontade. Nós teremos o maior prazer em respondê-lo individualmente, né? Através do direct, através dos nossos canais aí informativos. E se você está aqui hoje com a gente, como você, Elizabeth, que acabou de chegar, o Souza, o Marcelo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, acionar o sininho, porque toda quarta-feira nós temos um podcast novinho para você, cheio de informações, tá? E informações que cuidam também, informações muito relevantes sobre saúde. E para você que ainda não me segue nas redes sociais, eu sou a Dr. Márcia Figueiró no Instagram. Dr. Márcia Figueiró. Tem também a Centerfísio, que é o @CenterfísioBH. E, claro, você tem que seguir o Hospital Belvedere Oficial, @Hospital Belvedere Oficial. E eu quero que vocês, claro, sigam também o Dr. Marcelo. Gente, vou contar um segredo. Ele não tem Instagram individual, mas na clínica dele, ele dá várias dicas, ele traz várias informações importantes. Então, eu quero que vocês o sigam sim, através da clínica que ele vai falar com a gente e através da Centerfísio e do Hospital Belvedere. Tem muitas informações também do Dr. Marcelo. Realmente, a gente tem uma parceria muito interessante, né, com a Centerfísio, com o Hospital Belvedere. Convido a todos a seguir o Hospital Ortopédico, que é a clínica onde eu trabalho, né, é @ortopédico_BH, né, e querem me encontrar, vocês me encontram no perfil do Dr. Alia. Procura Marcelo Nassif, com C, N-A-C-I-F, no site do Dr. Alia, vão encontrar meu perfil, todas as minhas informações, canais de atendimento, né, serão todos muito bem-vindos. Eu quero que você repita o Instagram da clínica que você, a clínica, né, que você é sócio, a clínica que você atua, para que todos possam te encontrar. @ortopédico_BH. E o Dr. Alia? Marcelo Nassif. Excelente. E caso você o procure e não encontre, pode chamar a gente que vai ser o maior prazer conduzi-lo até o Dr. Marcelo. A Adma Assunção acabou de entrar. Que bom ter você aqui com a gente, viu, Adma? É só voltar, dá para assistir o podcast, ele fica gravado, tá bom? Pessoal, foi um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Continue sempre nos acompanhando. Esse é um podcast da Centerfísio em parceria com o Hospital Belvedere. A Centerfísio se encontra no centro de Belo Horizonte e também dentro do Hospital Belvedere, com a quiropraxia, com a drenagem linfática pós-operatória, com a fisioterapia ortopédica, com a fisioterapia pélvica e, claro, o Hospital Belvedere oferece várias especialidades, além de várias áreas cirúrgicas, e você pode conhecer o hospital sobre todas as suas áreas de atuação através
do Instagram. Foi um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigada por ter vindo, por trazer tantas informações bacanas e espero que volte mais vezes. Eu agradeço, é um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo, né, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né? Fico muito grato e à disposição. A Lilícia e o Totô, no finalzinho aqui, nos parabenizando. A Ana Maria, o Rodrigo, podcast top. Ô Ana, sabe por que esse podcast foi top? Porque nós temos aqui um profissional como o Dr. Marcelo e vocês também de casa com excelente participação. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Dr. Marcelo, pela sua participação. Pessoal, tudo de bom para vocês, uma ótima noite e na quarta-feira estou te esperando. Tchau, tchau.